O estudo de hoje é o perigo do mau uso da língua, baseado em Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoreiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Muito bem. Tiago, ele usa um navio de grande porte e um animal de grande porte. Ele fala que um navio de grande porte, um leme proporcionalmente ao tamanho do navio, ele dirige o navio todo, né? Onde o timoneiro virá o leme, né? O cavalo também, um animal de grande porte, você coloca um cabresto nele, você controla o corpo dele todinho, né? A língua também, ele está fazendo uma comparação, é um órgão pequeno. E esse órgão, usado de maneira errada, ele pode fazer muito estrago, tá? Às vezes, a gente vê aquela colocação, né? Língua não tem osso, mas ela não tem osso, ela tem ferro, né? Com a língua você pode matar alguém, dependendo da maneira como você fala. Às vezes já vi casos de filhos falarem de forma absurda com o pai, a ponto do pai ter um ataque cardíaco e morrer, né? E muitas pessoas são enxovalhadas, e às vezes de forma que não é a realidade, por causa de alguém que usou a língua de forma errada, né? E a maneira de falar, de colocar, a língua pode matar, né? Essa é a grande verdade. E é um perigo muito grande usá-la de forma indevida. É essa a questão que nós vamos ver hoje. Conta-se que um motorista de caminhão, andando por uma das estradas aí do nosso país, ele parou num posto e foi tomar um café, né? E logo depois que ele acabou de tomar o café, ele começou a passar mal. Passou tanto mal que pegaram ele e levaram para o hospital. Chegando no hospital, foi examinado, já foi direto para a mesa de operação. E quando abriram a parte que era relativa ao estômago dele, eles viram que o câncer já tinha comido quase parte do estômago dele, tá? Uma língua usada de forma errada no meio, numa comunidade, ela funciona como um câncer. Ela destrói, tá? Destrói terrivelmente, tá? Eu me lembro de uma outra igreja que eu pastoreei. Os jovens, sempre estava tendo problema entre os jovens. E eu simplesmente estava apagando fogo, né? Aí eu cheguei e falei: Senhor, mostra o que está acontecendo, né? E nós não tínhamos nós tínhamos 2 fofoqueiros no meio,
usando a língua de forma errada. E o problema estava neles. Quando foi resolvido o problema deles, um, inclusive, era endemoniado, caiu endemoniado lá. Tá? Então, quando os dois foram tirados do meio, voltou a paz novamente. Né? Então, a coisa é terrível. Então, nós temos que verificar que a palavra de Deus e o próprio Deus deseja que nós tenhamos discernimento no falar. Né? E nós vamos ver duas condições bíblicas. Nós vamos usar bem as Bíblias hoje, esteja com elas aí, principalmente em Provérbios. Né? Nós vamos ver duas condições para nós realmente tomarmos consciência de que a nossa língua deve ser muito preservada, principalmente nós que somos filhos de Deus, né? Vivemos em comunhão uns com os outros e agindo da maneira como a palavra de Deus mostra, como nós vamos ver no transcorrer do estudo, nós não vamos ter esse tipo de problema no nosso meio. Mesmo que entre uma pessoa com esse tipo de atitude, se a igreja tomar a atitude correta, bíblica, essa pessoa vai ser neutralizada, ela não vai conseguir. Tá? Então nós vamos ver. Primeira condição, ter consciência do grande perigo que é usar a língua de forma indevida. Tá? Eu fui no dicionário para ver o que significa a palavra maldizente. Estava lá que tem má língua, pessoas que falam mal dos outros. Né? Então vamos ver Provérbios 18:7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quer dizer, aquele que usa a língua de forma indevida acaba se tornando um laço para a própria alma dele. O primeiro a ser prejudicado, na verdade, é ele, em relação à sua situação diante de Deus, diante dos céus. Né? Olha, diz assim, a boca do insensato é sua própria destruição. Quer dizer, ele está se autodestruindo. E seus lábios acabam sendo um laço para a própria alma dele, para a essência dele, para a alma dele. Tá? Vamos ver aí Provérbios 26, 20 e 22. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, ou melhor dizendo, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Está aqui. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Foi aquele exemplo que eu dei anteriormente. Né? Enquanto os dois estavam lá, estava havendo dificuldade aqui, dificuldade ali. Né? A hora que eles foram tirados do meio, cessou a contenda, cessou o problema. Né? Então, o maior perigo é a pessoa dar ouvidos. Né? Dar ouvidos àquela pessoa que chega. Se ela chega falando mal de outro, de um terceiro, ela já está totalmente errada. Né? É aí que você tem que neutralizar, como nós vamos ver no final do estudo. Ok? Vamos ver 1 Coríntios 5, 10 a 11. 10 e 11, na verdade. Ele fala, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo, se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, pois tal nem ainda com mais. Aqui está dizendo maldizente. Aqui está dizendo, aquele que se diz irmão e for língua de trapo, não é nem para você ter comunhão com ele. Tá? Quando fala que você não deve comer com ele, na época que foi escrito, né? Comer com alguém significava ter comunhão com essa pessoa. Tá? Então não é para ter comunhão com essa pessoa. Inclusive em estudo anterior que nós tivemos desse texto, né? Nós estávamos dizendo justamente isso. O maior problema não é o incrédulo. O maior problema é o crente que se passa por crente. Né? Esse é pior, o crente que dá uma de crente, mas não tem nada a ver com crente. Tá? Eu vou melhorar a coisa aí. Ele se diz irmão, mas age como incrédulo. Esse é pior tipo de gente, que Deus
não é para nós nem termos comunhão com esse tipo de gente. Tá? E aqui está o maldizente. Né? Está no meio aqui. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, Deus aborrece. Língua mentirosa, Deus aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, Deus aborrece. Coração que trama projetos iníquos, está dentro do aborrecimento de Deus. Pés que se apressam a correr para o mal, também. Testemunha falsa que profere mentiras, também. E aqui é o que ele abomina, o que semeia contenda entre irmãos. É abominável aos olhos de Deus. Tá? Tem pessoas que têm essa facilidade de correr e nós precisamos estar alerta em relação a isso. Porque às vezes é aquela questão do laço, né? A pessoa arma o laço, você entra dentro, ele puxa. Tipo assim, é que nem fizeram comigo lá, eu estava pensando aqui domingo. Né? Tipo assim, chega para Franciele e fala assim, você já viu o que aconteceu com a Ruth? Aí a Franciele, na bobeira, fala assim, o que aconteceu com a Ruth? Pronto, abriu a porta. Deu para entender? Aí que você tem que estar esperto. Uma coisa é não ser curioso e nem curiosa. Tá? Como já diz aí na gíria, a curiosidade matou o gato. Né? Então, a importância de você não ficar curioso para saber o que aconteceu com a Ruth. Ou aquele tipo de colocação assim, vamos orar por fulano. Mas por que orar por quê por ele? Porque ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, aí. E muitas vezes parece que é uma colocação espiritual, mas na verdade é uma abertura para sentar pôr no irmão. Né? É que nem o caso daquela mulher, que não interessa quem, né? Ela estava orando e na oração ela começou a sentar o pau no marido. Eu já falei pro fulano, o fulano não falar aí, fazer isso, porque ele não sei o que, papapá, já falei, pai, porque não era para fazer isso. Ele fez a gente ali, entendeu? Ela ainda tinha um probleminha de cabeça, então eu até entendi. Né? Mas o duro é quando a pessoa faz em sã consciência. Né? Então, muito cuidado com essa aí, de vamos orar, né? Vamos orar por fulano. Uma pessoa que realmente é filha de Deus, ela sabe da situação da pessoa, fala, vamos orar, fulano está precisando de oração. Não entra nos detalhes, porque aí vira maledicência, ok? Não precisa falar todo, cantar pedra no vento, falar tudo a respeito da pessoa, porque aí já parte para o outro lado, já deixa aquela reunião que deveria ser espiritual, já acaba sendo uma reunião que não vale a pena. Tá? E vamos para Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Né? Quer dizer, qualquer palavra sem valor, sem razão de ser. Né? Então, é um grande perigo. Né? Tanto para a pessoa que está usando a língua de forma errada, como nós já vimos aqui, através de 2 textos. Né? A primeira a sofrer as consequências, o dano é aquele que pratica esse tipo de coisa, como para aquelas pessoas que estão sendo envolvidas na questão. Né? Então, essa é a primeira condição, ter consciência do perigo do mau uso da língua. Segunda condição, ter ponderação no falar. Tá? O que é ponderar? Ponderar no dicionário. Observar, alegar, ter em consideração, refletir. Quer dizer, em outras palavras, pensar antes de falar e não falar para depois pensar. Aí a coisa não fica boa. Tá? Vamos ver alguns textos também em Provérbios
15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Né? Aquela palavra colocada no momento certo, na hora certa, é uma palavra abençoada. Né? É aquela palavra que cai bem naquela situação. Eu me lembro que eu participei de um concílio de pastores lá em Goiás, uma cidade chamada Cristianópolis, e era toda a liderança da Igreja Cristã Evangélica que praticamente estava lá, né, nesse concílio, e o presidente da denominação estava lá. Um levantava, outro levantava, falava, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é quando o presidente da denominação levantava para falar, havia um silêncio sepulcral. Quer dizer, você via que ele tinha um respeito muito grande da parte de todos. Todos paravam para ouvir o que ele estava para falar. Né? Porque é óbvio que ele estava dentro dessa perspectiva de fazer uma colocação na hora certa, no momento certo. Né? E sempre o pessoal parava para ouvi-lo. Tá? Por isso a importância de ser ponderado e não desregrado, descontrolado, né? E dar vazão na hora do que não deve, falar bobagem. 17, 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio também. Né? Tem situação que a gente tem que entender que a melhor coisa que tem para fazer é não falar A, nem B e nem C. É calar-se. Porque a gente precisa saber a hora de falar e precisa saber a hora de não falar. Não é aquele tipo de gente que chega no hospital, né? O doente está com uma determinada doença. Ele fala assim, tinha um parente que morreu disso aí, entendeu? É mole, já viu isso? Quer dizer, tem pessoas que, sabe, não têm noção das coisas. E às vezes você está ali torcendo para ninguém falar, porque qualquer palavra ali não ajudaria. Aí vem o ruim de serviço e fala e a confusão se manifesta. Já viu isso acontecer? É terrível isso. Então a importância de saber a hora de falar e a hora de não falar. Né? E também não é falar e depois pensar no que falou. Aí a coisa já está feita. Eu me lembro uma vez que, eu não sei que situação que era, que eu ia soltar uma coisa, eu na mesma hora segurei. Depois eu fui analisar que se eu soltasse aquilo ia causar um rolo danado. Por isso a importância de pensar, né, de ter ponderação para falar. Tá? Vamos agora para Provérbios 25, 11. Isso aqui está dentro do que nós falamos anteriormente. Como maçãs de ouro em salvas de prata, salvas aqui é bandeja. Bandeja. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. É aquilo que eu falei já anteriormente. E vamos pegar Colossenses 4, 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para a discussão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Né? Tem tanto cristão descontrolado por aí. Né? Então, a importância de a nossa palavra ser, como diz lá, não sai da vossa boca, tá certo, tá falando de palavrão lá, e é uma palavra torpe, mas sim a que for boa para edificação e assim transmita graça aos que ouvem. Então, aqui está bem dentro disso. Uma palavra controlada, uma palavra abençoada, sempre palavra que venha a edificar
agraciar o ambiente e não trazer situações constrangedoras, difíceis, né, que não vale a pena. Por mais aperreado que você esteja, por mais nervoso que você esteja, é o que eu sempre digo, tá nervoso? Não fala, tá? Não fala. Porque é essa hora que o pessoal fala, né? E não deveria falar, tá? Para depois não ter que voltar pegando os caquinhos. A importância disso. Agora, eu vou colocar aqui um tipo de um compromisso, tá? Esse é um compromisso que eu tenho passado para todos os membros da igreja que têm passado pelo discipulado. E eu me lembro quando nós estávamos começando essa igreja, era um grupinho bem pequeno, né? E chegou um casal e tinha uma pessoa que tinha dificuldade, a mulher, né, desse casal tinha dificuldade nessa área, né? Só que ela chegou ali, estava todo mundo já bem orientado, né? Então ela começava a falar com alguém, o pessoal cortava. Começava a falar, o pessoal cortava. Ela não conseguiu ficar no nosso meio, ela saiu. Não sei se ela saiu por causa disso, mas tudo dava a entender que sim, tá? Então, como é que nós devemos agir para com pessoas que não usam a língua de maneira correta, usa de maneira tendenciosa para ser usada, inclusive, pelo capeta, essa é a grande verdade, tá? Comprometo-me a falar tão somente o que for de boa fama acerca do meu irmão, tá? Então, a primeira atitude é: comprometo-me a falar somente o que for de boa fama acerca do meu irmão. Quando isso não for possível, é meu dever procurar a pessoa no particular e compartilhar com ela o meu compromisso e explicar-lhe a ofensa que me impede a falar bem a seu respeito, tá? É aquele questão lá de primeiro passo, ok? É meu propósito aproximar-me de tal pessoa no espírito de amor genuíno, depois de ter examinado cuidadosamente a minha atitude. Em que aspecto? Eu não estou chegando lá com revanche, tá? Não estou chegando lá com atitude, não aquela atitude farisaica. Não, uma atitude de realmente ganhar o irmão. Sempre visando o que diz aquele texto. Se vier algum irmão em dificuldade, Gálatas 6:1, se não me engano, nós devemos nos aproximar com atitude de temor e tremor, né? E guardar a nós mesmos para que nós também não tropecemos em alguma falha, né? Então, somente no caso de não poder restaurar o ofensor, aí sim é que eu vou compartilhar o problema com outra pessoa, tá? Seguindo os passos prescritos na Escritura. Se vier a violar este compromisso, é meu propósito pedir perdão a quem de direito, sabendo que Deus resiste aos soberbos, mas os humildes concede a sua graça. Agora, uma boa dica para você neutralizar esse tipo de gente, né? Se eu, por exemplo, chego no Nicolas e começo: você sabe o que o Tiago fez? Né? Quando eu começo: você sabe o que o Tiago fez? Você fala assim para mim: você já conversou com o Tiago a respeito do que ele fez? Ah, não, então é com ele que você tem que conversar. Corta na mesma hora. Deu para entender? Não seja curioso, não é para ser curioso. Deu para entender? Então, se alguém chegar e começar a falar: olha, não é comigo a questão, é com a pessoa. E aquela história, vai falar com ela, porque se você não for, eu não deixo eu chegar na frente, que eu vou falar que você está com problema com ela. Deu para entender? Para a gente neutralizar o mal no nosso meio, tá? Então, uma igreja que é madura é uma igreja que, obviamente, ela é ligada à palavra de Deus, ela vive segundo os princípios dessa palavra
e ela não deixa as coisas caminharem para o outro lado. Se assim nós continuarmos fazendo, nós vamos continuar tendo a comunhão que nós temos tido até agora. Por isso que eu tenho orado para Deus não permitir que o inimigo plante nenhuma árvore que Deus não plantou no nosso meio. Que a pior coisa que tem, e nós já tivemos experiência tempos atrás, não faz muito tempo, mas não teve guarida porque a nossa igreja está dentro dos princípios da palavra de Deus e a pessoa foi neutralizada. Tá? Por isso que nós devemos ser fiéis, não deixar, não ficar ouvindo coisa que não tem nada a ver com você. Você tem que falar, ó, é com fulano que você tem que conversar. Vai conversar com ele. Deu para entender? É assim que tem que funcionar a coisa. É isso aí. Ok? E é assim que nós temos que viver dentro desse princípio na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, e quando o incrédulo está no culto, está em trabalho, o incrédulo fala mal? A mesma coisa. A mesma coisa. Ele vai ficar até bravo com você, mas não deixe. A atitude deve ser a mesma. Um irmão, a gente sabe que se ele não tiver atitude correta depois que você falar isso, a gente sabe como agir com ele. Biblicamente, ele está debaixo de autoridade, está envolvido com o corpo, então você tem como tratar. O incrédulo não. Começou a falar com você, falou, olha, não é comigo que você tem que falar. É com ele que você tem que falar. Você está com problema com ele, não é comigo. Ah, mas você é chato, que não sei. A primeira palavra que vai falar é, você é chato. Olha, eu prefiro ser chato, mas não quero participar da sua atitude errada. Deu para entender? Porque o incrédulo ele vai reagir, sempre negativamente. Né? Então você tem que estar preparado para isso. Tá? Pois é, mas aí você já sabe agora como fazer. E não ficar, porque se você fica ouvindo, você se torna conivente com a situação. E às vezes, sabe o que acontece? Te envenena contra outra pessoa. Tá? Por isso que quando uma pessoa é excluída da igreja, eu nunca oriento você, ela está numa calçada, se atravessar para outra, como às vezes já vi falar isso aí. Isso não existe. Tá? Nós temos que tratar da mesma maneira, com a mesma atitude. Se ela parou para conversar com você, você conversa, você responde, seja educado com ela, atencioso com ela, ou atencioso com ela. Agora, se ela começar a levantar a questão da igreja, aí é hora de você, não é ficar parado, não falando nada e ouvindo. Porque se você ficar parado e ouvindo, você vai ser envenenado por aquela pessoa. O objetivo é que você não ouça. Você fala, olha, vai acertar com a igreja de onde você parou. Não é comigo a coisa. Sua questão é com a igreja. Foi o que aquela senhora fez. Olha, você está com a alma envenenada, não vem envenenar a minha. Vai lá conversar, vai acertar lá com Deus e com a igreja. Deu para entender? Então, está lá no trabalho. Geralmente no trabalho é que acontecem essas coisas putricas, né? A pessoa vem falar comigo, com você, é com ela que você tem que conversar, não é comigo. Tá? Você vai ser tida talvez como a chata ou chato lá no meio. Mas é melhor você ser chato ou chato do que você ser conivente com coisas erradas. Tá? E pode ter certeza que mesmo que as pessoas reajam errado com você, mas ela sabe que ela pode confiar. E vão respeitar você. Tá? É assim que funciona a coisa. Agora, se você ouve, você é do meio. Tá? Não é o nosso caso. E seja firme quanto a isso. Nós não podemos ser tímidos quanto a isso. Tá? Dentro da igreja, principalmente, fora da igreja, não é porque você gosta da pessoa que você não quer perder a amizade. Aí já não entendeu nada. Entendeu nada. Tá? Eu tenho uma boa amizade com quem tem atitude de Deus, principalmente aquele que se diz filho de Deus. Deixou de ter a atitude correta, eu não posso deixar a peteca cair. Porque é aquela história, eu vou estar permitindo que o pecado comece a entrar na nova massa, né? Quer dizer, o fermento, né? Seja nova massa, né?
como diz lá justamente 1 Coríntios 5, se não me engano, né? Então, o fermento é como uma metáfora do pecado no meio da igreja. E o fermento, quando você coloca numa massa, sabe o que acontece? Ela leveda a massa inteira, não fica só num ponto. Por isso que ele usou esse exemplo. Por isso que nós temos que ser muito criteriosos para não permitir que uma língua afiada, ruim de serviço. Tem pessoas que têm hábito de falar mal dos outros. Às vezes pegou da mãe, vem de pai para filho, de mãe para filha, né? Desde 1910, e pai para filho também. Geralmente é assim que a coisa funciona. Tá? Então, nós não devemos tolerar esse tipo de coisa. Tá? Uma, por quê? Porque eu quero honrar Deus. Essa é a primeira questão. Outra, para neutralizar o pecado, que o pecado tem a guarida dentro da igreja. Tá? E nós temos que ser muito criteriosos nesse aspecto. Então, ter consciência de que se usar a língua errada, tanto você quanto aquela pessoa que vem falar com você, é um grande perigo, como nós vimos nas próprias colocações. Uma das coisas que Deus é abominável aos olhos de Deus é semear contenda entre irmãos. E às vezes tem igrejas aí que eles assimilam isso aí e ainda levam a coisa para frente e olha, vira uma carniça, uma coisa terrível. Né? Então é não aceitar esse tipo de coisa, jamais em tempo algum. Tá? Não ser linguarudo e nem permitir que o linguarudo venha envenenar você contra alguém. E às vezes nem sempre aquilo é a realidade dos fatos. Tem mais essa ainda. Nem sempre é a realidade dos fatos. Nem tudo aquilo que parece que é verdade, nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, até que se prove o contrário, eu não tenho que tomar nenhuma atitude. Eu não tenho que tomar nenhum partido. Né? Para que as coisas se caminhem dentro da perspectiva que Deus quer que caminhe para a glória dele. Né? Então, é assim que nós temos, né, Daniel, agido aqui, e graças a Deus as coisas têm caminhado bem, porque a gente tem tratado diretamente com a pessoa que está com a dificuldade. Né? E essa comunhão que vocês estão vendo que a gente tem aqui sem... você vê que não tem dificuldade entre nós. Né? Não tem. Mas por quê? Porque a gente tem mantido a palavra. Por isso que é a questão do temor de viver segundo o padrão da palavra de Deus. Por que eu tenho que viver? Porque é desse jeito que as coisas caminham bem. É do jeito de Deus que as coisas vão caminhar bem em todas as áreas da nossa vida. Seja com o marido, seja com a esposa, com o filho, com o pai, e assim por patrão, empregado. Todas as áreas que vocês têm tido orientação a respeito, se vocês forem fiéis naquilo que é a palavra de Deus para a vida de vocês, vocês podem sofrer até perseguição daqueles que não entendem. Mas pelo menos é melhor você ser perseguido por ser verdadeiro do que o contrário. Tá? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e de nós, no caso, que nós vivamos assim realmente, sendo fiéis. Por mais que você tenha aquela vontade de ouvir a novidade, né? Geralmente quando... o que é que aconteceu? Não tem que saber o que é que aconteceu. Né? Tem que ser fiel àquilo que é a palavra de Deus. Crer nela, de fato e de verdade, não só de boca. Tá? Amém?